Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Então, hoje eu trouxe aqui uma convidada super especial. Vocês vão amar, porque menina para ter conteúdo. Menina não, né? Uma super mulher. Gente, nós vamos falar de direitos e deveres trabalhistas. Então, você que é empresário, ou você que é colaborador aí, fique até o final desse vídeo. Assista tudinho, porque você vai ter muita informação importante. Mas antes da gente começar e eu apresentar quem é essa maravilhosa, se inscreva aí no canal, compartilha para todo mundo e vamos começar esse podcast e fica aí com a gente até o final do vídeo, tá? Olha, eu trouxe aqui para vocês a Fabiane. Meu Deus, eu sou sua amiga e falo o seu nome errado. Já aceitei, todo mundo me chama de Fabiana, então já aceito o que o mundo me dá. Fabiana, porque minha mãe, né, dificultou a vida. Em vez de botar Fabiana, Fabiane Ximenes. Isso. Gente, eu sou suspeita a falar porque ela virou minha amiga pessoal. Mas antes de ser minha amiga pessoal, ela virou minha advogada. Então, conheci primeiro pela competência dela e depois a gente virou amigas, né? E eu tinha que trazer ela aqui porque, de fato, eu acho incrível a sua atuação, né? A sua, do seu escritório, né? Você tem uma equipe fantástica, o Leonardo, né? O Alan. É uma equipe muito boa, eu gosto muito. E eu sempre digo para vocês, eu trago os melhores aqui para poder dar informação para vocês, né? Então, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, tá? Então, Amanda, eu que agradeço. Eu tô super feliz com esse projeto, e principalmente por ter sido convidada. E assim, eu tô acompanhando o seu trabalho de perto e eu tô achando incrível, tô achando que você tá trazendo temas que realmente trazem muitos benefícios que as pessoas desconhecem, né? E isso é muito importante, difundir essas informações da forma que você está fazendo o seu conteúdo. E eu só tenho que agradecer, admiro você enquanto mãe, mulher, empresária, psicóloga. E você mora assim no meu coração. Quem pode, Amanda, hein? Manda! Gente, olha, de fato o que a Fabi tá falando, né? Eu vou te chamar de Fabi, tá? Porque claro. Não dá para levar esse podcast com ela até o final de forma formal. Séria. Não dá, gente. Não consigo. Então, assim, me autorizam. Produção, tô autorizada, né? Eu vou falar aqui como a gente fala no dia a dia, porque... É, melhor. Eu acho até que eles vão gostar mais. Eu também assim, acho. Né? Vai ficar mais legal. Gente da gente. E a proposta do podcast é essa. É falar de forma fácil. Que as pessoas possam entender temas complicados, temas, assim, complexos, mas de forma que qualquer um possa entender. Qualquer um tenha acesso a essa informação. Sim. Porque as pessoas precisam de informação. Né? E aí, Fabi, para começar, eu gostaria de te perguntar o seguinte. Me diz um pouquinho o teu percurso, a sua formação. Eu sei que você tem aí uma história incrível. E queria que você contasse um pouquinho antes da gente começar aí falar todas as coisas. Então, antes de fazer a faculdade de Direito, né, eu fui formada em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dei aula durante um período, né? Fui fazer um curso fora do Brasil. Fui para ficar 3 meses e acabei ficando 1 ano lá. 4 anos lá. E aí... Morou lá, né? Morei lá, sim. Aí eu casei, tive um filho, separei e voltei pro Brasil. Né? Aí quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a acompanhar o meu irmão, que atualmente é meu sócio também, né? Que é um advogado trabalhista com bastante experiência, né? Muito na linha de frente, atuante. E quis fazer uma transição de carreira. Então, aos 32 anos, eu decidi que eu tinha que fazer uma nova faculdade para conseguir outros objetivos na minha vida. Eu fui assistir algumas audiências com ele para ver se eu ia me identificar, adorei, né? E decidi fazer a faculdade enfim, abraçar esse novo desafio. E eu costumo dizer que o direito me abraçou. Eu ia te falar isso. Eu acho que tem tudo a ver com você. O direito me abraçou de uma forma que eu jamais imaginei, assim, amar tanto, porque para mim é uma paixão, é uma cachaça o direito, né? Eu gosto de defender, eu gosto de investigar, eu gosto de ir atrás, eu gosto de pesquisa. Então, isso está me trazendo muita satisfação no campo profissional.
O teu escritório atua com o quê? Porque, assim, aqui na empresa, gente, assim, nas minhas empresas, eles atuam na parte civil e na parte trabalhista. Isso. Mas vocês atuam com mais coisa, né? Sim, nós atuamos na área empresarial também, né? Analisando contratos, na área tributária também, né? Civil, trabalhista. Temos também parceiros que a gente indica na área penal. Ah, legal. Então, assim, nosso escritório tem verdade, ela me indicou, né, que eu precisei. É uma super advogada também. É. Então, a gente tem advogados, assim, com diversas especialidades. E Fabi, hoje a gente vai falar da parte trabalhista. Sim. Mas depois eu queria falar da parte tributária também, porque eu sei que você é especialista também na parte tributária. Não vou abordar aqui hoje, mas, gente, é um tema que eu vou trazer para vocês, principalmente para os empresários, porque é importantíssimo essa questão. Mas vamos voltar para a nossa pauta. Trabalhista. Quais são as principais causas que você vê na Justiça do Trabalho? Qual o principal BO aí que você vê? Da galera pedindo, o que acontece? Então, o ranking, né, de processos, né, hoje até pelo TST, tá pela falta de pagamento das verbas rescisórias. Nossa. Né? Hora extra, também muito pedido na Justiça do Trabalho. Dano moral, também, por questões de assédio moral, né, sexual. Falta de pagamento do FGTS. Tanto os pagamentos mensais quanto a multa de 40% quando tem uma rescisão do contrato de trabalho. Isso que ela está falando, gente, é importante. E eu, como empresária, não tenho como não comentar. Hoje em dia está mais difícil não pagar as verbas de FGTS para a empresa, porque a empresa está sendo notificada muito rápido. A empresa está sendo notificada e está sendo causa de rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? Né? É quando o empregado está trabalhando, está vendo que o seu depósito fundiciário não está sendo feito da forma correta e ele pode demitir o patrão. O empregado pode demitir o patrão. Então, ele entra na justiça dizendo que o FGTS dele não está sendo pago corretamente e pede que a demissão dele seja realizada com todos os direitos que ele tem. Inclusive, né, como se ele estivesse sendo demitido sem justa causa. E a verba rescisória tem um prazo para a empresa pagar, sim. Né? Quando o termo de rescisão de contrato do trabalho é indenizado, ou seja, ele não vai trabalhar, né, ele fez dispensado e imediatamente vai parar de trabalhar, a empresa tem 10 dias para fazer esse pagamento. Aí a empresa não faz. Então, o trabalhador, né, fica sem esse direito, né? E a verba rescisória é muito importante porque ela tem caráter alimentar. Claro. Né? Então, o empregado tem buscado muito na justiça a multa, que é equivalente a um salário, né? Por conta do atraso. Quando a rescisão dos contratos de trabalho é trabalhada, aí o empregado tem o primeiro dia útil depois do último dia de trabalho para pagar. Isso. Então tem que ser logo após. Logo após, quando, né, o aviso prévio é trabalhado. O indenizado, ele tem 10 dias. Fábio, e me diz assim, quais os principais direitos assim que o colaborador tem? Então, tem direitos, Amanda, que são irrenunciáveis, tá? O trabalhador. Isso desde a consolidação das leis trabalhistas, que está fazendo 81 anos já, né? Que a gente tem a CLT. Bastante tempo, né? Então, quais são os direitos que são irrenunciáveis? Nem o empregado não pode abrir mão, hipótese nenhuma. Nem se ele quiser. Nem se ele quiser, tá? O salário mínimo, né? Para ele garantir a subsistência dele com as necessidades básicas, as férias remuneradas, tá? O pagamento do 13º, né? O descanso remunerado. Então, são direitos que ele não pode abrir mão enquanto empregado da empresa. Tá? E se ele quiser vender? Eu quero vender as férias. Sim, eu quero trabalhar porque eu quero botar um dinheirinho no bolso. Aí ele tem direito, né, a parte dessas férias, transformar em pecúnia, ou seja, vender, né? Aí ele não pode vender tudo, né? Não pode vender tudo, somente a metade das férias. A reforma trabalhista também trouxe para a gente a possibilidade do empregado, né, dividir em 3 parcelas as férias. Isso é bem legal, gente. Isso é bem legal. Tanto para o empregador quanto para o empregador. Sim, né? Sim, porque antes da reforma eram 30 dias. Direto. Ele vendia 15, eu tirava 30. Agora não. Agora você pode parcelar isso em 3 vezes, sendo que tem uma quantidade mínima de dias, que são 5 dias, né?
e 14 dias, tá? E sempre respeitando aquele prazo, né? Não pode, tem que ser 2 dias antes de final de semana ou feriado. Sim. Né? Mas aí pode parcelar também o valor do tipo, ele parcelou de gozar as férias em 3 vezes. Eu posso, enquanto empresária, pagar também em 3 vezes essas férias? Olha, gente, que interessante. Isso é importante, assim. Porque aí nem ele fica sem dinheiro quando vai tirar e gozar, né? De fato, as férias. Sim. E eu acho isso como empregado, eu acharia ótimo. Porque eu também. Porque às vezes você recebe tudo, quando você volta não recebe nada e fica sempre aquela discussão, né? Mas você já recebeu, mas eu gastei tudo nas férias. E aí no mês seguinte zerado. E aí tinha muita discussão no RH por conta dessa... E eles não entendem, né? Não. Muitas das vezes eles não sabem. Por isso que eu tô trazendo essa informação para vocês, gente, porque é importante. Às vezes o empregado não sabe. Sabia que no mês seguinte tá zerado. Tá zerado contra cheque. E aí ele gasta. Aí ele gasta tudo. Gasta tudo. Aí o RH aqui da empresa já diz para eles assim: olha. Já dá a dica. Economiza. Suas férias é um salário mais 1/3. O que você pode gastar? 1/3. 1/3. 1/3 é o bônus. O salário é das suas contas. Cuidado aí. Né? Exatamente. E falando de deveres, porque todo mundo acha que só tem direito. Né? É verdade. O empregado tem muitos deveres a ser cumpridos, né? Mas a maioria acha que só direito. Vamos falar a verdade aqui. A maioria acha que é só direito. Então, ele tem que cumprir com fidelidade, né? Os horários estabelecidos no contrato de trabalho, tá? Agir com respeito à hierarquia, os colegas de trabalho, né? Cumprir as tarefas do que foi estabelecido também no contrato de trabalho, exercer suas funções, né? Dentro do que foi definido combinado né? com o empregado, com o empregador, entendeu? Então, isso tudo faz parte dos deveres dele. Ele não tem muita autonomia para decidir o dia da folga dele, né? Não tem. Hoje tá chovendo, eu não vou trabalhar. Isso não existe, né? Todas as faltas, elas precisam ser justificadas. Então, e se não tiver justificativa, é falta. Se não tiver, no contra-cheque. Exatamente. Não tendo uma licença, né, já contida na legislação e a falta injustificada, não tem jeito, não tem pra onde correr. Você sabe que eu gosto de falar a verdade, trago polêmicas, porque eu falo coisas que ninguém gosta de falar. E você que não me segue no Instagram, vai lá seguir. Eu postei esses dias um vídeo dizendo sobre atestado falso, né? Que a empresa ela pode ir na instituição que emitiu o atestado para verificar a veracidade desse atestado. Sim. E isso deu um burburinho no LinkedIn, no Instagram, de que, como assim, né? A empresa vai lá na instituição ver se o atestado é falso, se eu tô entregando, eu tô falando a verdade, né? A pessoa se sente ofendida porque a empresa tá indo entregar. Isso é uma ofensa, eu tô fazendo, enquanto empresária, empregadora, eu tô fazendo um dano de moral ao colaborador ou eu posso realmente verificar a veracidade desse atestado? A empresa pode atestar a veracidade, sim, né, do atestado, e identificando que ele é falso, pode demitir por justa causa, porque, inclusive, é tipificado como crime, né, no Código Penal. Não é só uma questão trabalhista. Gente, ele está cometendo um crime. Veja bem, hein? Não sou eu que estou falando. Quando eu falo, vocês têm até dúvida. Mas, a advogada está falando. Porque isso é importante, Fábio, porque muita gente não tem a ideia da quantidade de deveres que tanto o empregador tem com o seu funcionário, com o seu colaborador, quanto o empregado tem também com o seu patrão, com o seu empregador. Com certeza. Né? É uma via de mão dupla. Eu tenho essa sensação de que é uma parceria, é uma via de mão dupla. Sim. Que ambos os lados a gente tem direitos e deveres ali. Com certeza. E a reforma trabalhista, né, que aconteceu em 2017, veio até para melhorar as relações tanto dos direitos e deveres de ambos. De ambos, né? Tanto do empregador quanto do empregado. Né? É muito importante, porque tem empregado que age com desídia.
é preguiçoso, não vai trabalhar, desrespeita, né, os colegas de trabalho, não respeita a hierarquia. Tem isso sim. Né? E aí ele faz tudo para ser demitido. E não pode, né? né? E não pode, né? O empresário também tem como... caracterizar isso, Tem, né? como caracterizar isso e justificar a demissão dele. Uhum. Isso é muito bacana. Isso que a Fabi falou também, gente, do tipo, o empregado, ele não tem como escolher, hoje eu vou tirar folga porque eu tenho hora na casa. Quando ela disse de hora na casa, porque na reforma permitiu ter banco de horas, Isso, né? a reforma trabalhista estabeleceu finalmente o banco de horas, né? Ele precisa ser acordado legal, com um termo né? aditivo, escrito, tá? Pelo empregado e pelo empregador, né? Ele é legal atualmente. Então, o empregado faz as horas extras, né? E depois ele pode compensar isso dentro de um período de 6 meses. A compensação tem que ser acordada com o seu superior. Né? Ela não pode simplesmente, amanhã eu vou tirar a folga porque eu tenho um banco de horas. Não, ela tem que ser acordada. Assim como a hora extra. Né? A hora extra, ela tem que ser já estabelecida no contrato de trabalho que ela pode acontecer. Sim. Né? E aí são 2 horas a mais que por dia que o funcionário pode fazer a hora extra. Entendeu? Sim. Então existe. Agora é polêmico esse tema, né? Porque algumas jurisprudências, alguns tribunais dizem que a gente tem que compensar isso dentro de 1 mês. Mas a legislação garante que 6 meses. O que acontece também, Amanda, é bom o seguinte, olhar a convenção, né? Também, Porque a convenção em base, sim, a convenção coletiva da categoria, exato, ela também é importante. Você estava dizendo da questão da jurisprudência. Sim. Que tem gente que na jurisprudência diz que 1 mês tem que dar a compensação. Mas a legislação garante os 6 meses para você tirar. Lembrei. No termo de rescisão dos contratos de trabalho, tem muito empregado que fala assim: olha só, mas eu tô rescindindo o meu contrato de trabalho, mas eu fiquei com horas extras. Como é que eu faço agora? Né? Interessante. O empresário tem que pagar como se fosse horas extras no momento da rescisão. As horas que faltou ele compensar, sim. Tá? Então, é importante também esse dado, porque não é assim, eu tenho, sei lá, 20 horas na empresa, tô rescindindo meu contrato hoje, perdi essas 20 horas que eu fiz a mais? Não. Né? Ele não pode ser prejudicado. Não pode ser prejudicado. Aí, na hora da rescisão, o empregador é obrigado a pagar essas 20 horas que ficaram lá no banco de horas. Antigamente, Fábio, se falava muito do tipo assim, tempo de casa na rescisão. Né? Então, assim, pessoas muito antigas, quando vão ser demitidas e vão olhar a rescisão, às vezes ela acha assim, nossa, não é só isso, eu tenho mais a receber porque eu tenho um tempo de casa. Eu fiquei 20 anos de casa. E eles não entendem que o cálculo da rescisão não se dá por tempo de casa, se dá pelo que você paga numa rescisão. É férias, né? 13º, aviso prévio. Sim, aviso prévio. Até porque se a empresa cumpriu com todos os suas obrigações durante todo o curso de contrato de trabalho, né? Não tem o porquê ele pagar a mais, né? Exato. Então, assim, fica dentro dos limites estabelecidos na lei. Né? A cada ano trabalhado também ele tem um dia, mas ele vai receber o saldo de salário dos dias trabalhados, 13º, tudo direitinho. Tudo dentro do conforme. Exatamente. A não ser que a empresa tenha deixado de cumprir suas obrigações em algum determinado período, né? Aí tem que, né? Aí tem que ou chegar, né, numa composição extrajudicial ou ir para a justiça. Isso é legal, porque assim, existe a possibilidade, então, Fábio, de tipo assim, a gente não ir para a justiça, o colaborador, o empregado, dizer, olha, eu não concordei com isso, eu acho que esse cálculo está errado. O que acontece? Porque eu não recebi isso, aquilo. Existe uma possibilidade de fazer um acordo extrajudicial homologado? Como que funciona? Sim, existe, tá? A gente pode fazer um acordo e homologa na própria justiça. Bacana isso. Entendeu? O advogado vai intermediar a situação do empregado com o empregador, né? Faz um acordo e homologa
na justiça mesmo do trabalho. Viu, gente? Então vocês não precisam sair assim, desesperados, botando na justiça. Pode ter uma E com relação, entrada, né, de conversa. Você tocou num ponto importante, né? Que antigamente, antes da reforma, existe a possibilidade de eu não querer mais trabalhar na empresa e também o empregador não querer mais que eu trabalhe. Então ficava aquela guerra, né? Vou ser demitido, vamos fazer um acordo aqui. E era um acordo debaixo dos panos. Debaixo dos panos, né? Eu devolvo a multa, né, do 40%. A reforma trabalhista, vendo que isso ocorria de forma recorrente, estabeleceu um acordo. Legal. Onde tudo vai se tornar a metade no momento que o empregador... Porque ambos acordaram isso. Ambos acordaram isso. Então, ele, em vez de receber 40% da multa da FGTS, vai receber 20%. Em vez dele receber 100% do aviso prévio indenizado, ele vai receber 50%. Então, o acordo fica estabelecido entre o empregado e o empregador dentro desses parâmetros já estabelecido em lei. Então ninguém mais precisa ficar num lugar que não quer. Exatamente, criar situações para ser demitido, já que ele pode fazer um acordo. Né? E aí ambos só não tem direito ao seguro-desemprego. Né? A partir do momento que você faz o acordo, você abre mão do seguro-desemprego. Mas normalmente esse empregado, ele tem uma nova proposta de emprego. Normalmente é isso. Normalmente é isso. E aí ele não quer perder tudo. Às vezes tem realmente um tempo de casa que vale a pena, né? Ele não sair assim de uma forma de pedir demissão e perder tudo. Às vezes ele quer resgatar um pouco do FGTS para se organizar, fazer alguma exatamente. Coisa na vida. Mas também não é uma obrigação, né? Vamos supor, a empresa não tem dinheiro em caixa naquele momento. Não. Então não é uma obrigação da empresa ter que aceitar, né? Não. E nem do empregado ter que aceitar se a empresa quiser fazer uma demissão de acordo. Não. Por acordo. Não é obrigado. Não é obrigado. Não. Tem que ser comum acordo. Isso também foi muito bom, né, para o empresário. Isso que você está falando, né, aproveitando esse gancho dessa coisa do extrajudicial, do judicial, a reforma trabalhista trouxe também essa questão de implicar o trabalhador com o que ele está pedindo, né? Então ele pede X, né? Ele tem que provar aquilo ali. Isso, e algumas questões que o empregado pede, o ônus da prova que a gente fala é dele. Então, cumpre ele a provar, né? E algumas coisas, algumas situações, é difícil ele fazer provas, tá? Em relação a isso. É o exemplo do dano moral, né? O dano moral é um ônus do trabalhador quando ele pede na justiça. Sim. Ou seja, ele tem que comprovar aquele dano. E aí são diversos... E se o trabalhador perder, ele paga? A reforma trabalhista veio, né, com essa questão de que ele paga as custas, os honorários, mas o TST, o STJ derrubou. Entendeu? Se ele tem realmente a gratuidade de justiça, né, já concedida pelo juiz, ele não tem que pagar. Agora, vamos entrar nesse gancho do dano moral. Tem muitas empresas, chefes, né, que não são líderes, que é uma coisa que eu falo muito aqui no meu canal, nas minhas redes, né, sobre liderança humanizada, treinamento, enfim. Tem muita gente que não tem essa capacitação e atuam de forma muito danosa, né? Sim. Isso é um assédio, né? Isso é uma cultura muito antiga, né? A gente tem que desnaturalizar a grosseria como forma de mando dentro de uma empresa, né? E eu acho que você também exemplifica muito isso no seu trabalho, nos vídeos que você faz. Porque eu acho que a liderança humanizada é a melhor forma para o crescimento da empresa. Eu também acho. Né? Todo mundo que se sente valorizado pelo trabalho que faz, ele vai dar o melhor de si. Sim. Né? Então, se ele é tratado com grosseria, com rispidez, com excesso de metas a serem alcançadas, tipo, né, é perseguido. Metas que não são alcançáveis. Atingíveis, né? Exatamente. Ele vai desmotivando a estar naquele trabalho, né? Então, ele desmotiva a equipe toda. Porque, na verdade, uma equipe, quando tem um que está sofrendo um problema, né, ele vai passando para os outros. Sim. Né? Então, eu acho que é muito importante essa cultura ser implementada. E a gente vê esses exemplos o tempo todo. Né? A gente vê cantora famosa esculachando, porque o cara assim, e todo mundo acha, olha como é que ela é empenhada, olha como é que ela faz.
E é o pior exemplo que exemplo. se pode ter. Né? Eu já ouvi casos, assim, eu atendi no consultório há muito tempo, né? Já ouvi cada relato de gente que são chamados de burra, Sim. de cabeça de camarão, de cabeça de não sei o que. Gente, é uma coisa assim, é um escândalo, é um negócio que eu falo... A segunda maior causa de afastamento do INSS na área trabalhista são as síndromes causadas no ambiente de trabalho. Burnout. São as doenças psíquicas, né? As doenças psíquicas. Ansiedade. Então, as pessoas realmente sofrem muito bullying, às vezes, no ambiente de trabalho. E não tem o suporte, né? Às vezes, a empresa não oferece nenhum tipo de suporte. Porque a gente está falando de assédio, e assédio não significa ser só assédio sexual, né? Não, assédio moral. Assédio moral, né? Tem um assédio sexual. Sim, né? sim. O assédio sexual, ele é um tema bem delicado, né? Porque às vezes é difícil a pessoa que está submetida. É o mais difícil, né, Fábia? É mais difícil porque o assediador, normalmente, ele age quando ele está sozinho com a vítima, né? Para não ter testemunha. Então, normalmente, ele não faz provas daquele assédio. Sim. Né? E eu, para provar que estou sendo assediada, eu preciso ter provas. Né? E aí, como é que eu faço isso? Eu tenho que ter o e-mail dele me mandando. Isso que eu ia te perguntar. Né, como mensagens. que a gente pode instruir? Porque é importante, né? Instruir as pessoas. Porque a maioria são as mulheres, não são? A maioria são as mulheres. Tem homem também, mas a maioria são as mulheres, né? São as mulheres, entendeu? Então é importante ter câmera nos ambientes, né, que são permitidos na empresa. É importante ter um canal de ouvidoria dentro da empresa, onde essa pessoa possa reportar o que está acontecendo com ela e a empresa tomar as devidas providências. Porque quando esse empregado entra na justiça porque está sofrendo assédio sexual, ele coloca a empresa. Não só a pessoa que está, né, fazendo o assédio. Sim. Né? Então a empresa é corresponsável. Exatamente. Então a empresa ela tem que proteger o seu trabalhador dentro do ambiente de trabalho. E quando você diz da empresa atual, o que a empresa pode fazer nisso? Então a empresa pode estabelecer regras de conduta, tá? De como a pessoa vai se comportar diante desse comportamento que ela acha que seja um assédio sexual. Criar um canal de ouvidoria, né, para que ela possa ser escutada. Sim. E tomar as devidas providências, que é o mais importante, porque não adianta, né, a empresa ouvir e não fazer nada. Não fazer nada. Né? Ou afastar esse colaborador para um outro setor, ou mandar embora se ela realmente vê que aquilo dali é verdade, porque tem que se apurar, né? Tudo tem que ser apurado. Porque senão volta também contra a empresa, né? Exatamente. Porque esse colaborador que foi mandado embora... Isso é muito importante. Por conta de um assédio... Sendo acusado de um assédio sexual, que não é algo simples, é algo gravíssimo. Exatamente. Aí a empresa manda ele embora. Não pode, sem antes apurar os fatos. É importante isso, gente. Como é que ele vai apurar os fatos? Vendo as provas que ela tem como sendo vítima desse assediador. Sim. Né? Seja testemunhal, seja olhar as câmeras. A gente já teve um caso, né? Eu já tive um caso de uma reclamante lá no escritório, onde a gente teve que pegar as câmeras para realmente comprovar que o assediador estava passando a mão nela, estava desrespeitando totalmente ela, estava apavorada de trabalhar, síndrome do pânico já, inclusive. Eu imagino. É terrível. É terrível. É terrível. Né? Nossa, e é bem constrangedor. Imagina a pessoa. E ela foi no RH da empresa e nada fizeram. Sério? Porque ele tinha muitos anos de casa e falou que ele estava brincando. Ah, não é brincadeira. Não é uma brincadeira, não é né? brincadeira. Ela está violando a intimidade da pessoa, né? Então, seu corpo é sua intimidade. Então, é muito grave, é uma situação bem séria. Então, é importante que toda empresa, a gente tenha o seu compliance, né? Tenha as suas diretrizes, né? Suas normas de conduta, até da vestimenta, né? Porque, às vezes, acontece assim, já vi em ambiente de trabalho que... O diretor chegou para uma gerente e falou assim, poxa, sua funcionária da tua equipe, olha o vestido que ela veio, curtíssimo, manda ela embora agora, mas ela não sabe que não podia ir com aquele... Sim, se não tem uniforme na empresa... Não tem uniforme, mas tem que ter bom senso, gente, não existe. O bom senso meu não é o mesmo que o teu. Exatamente, e não existe. Então vamos estabelecer aqui qual a roupa que ela vai vir, qual o uniforme, até quando, como a gente tem na Justiça do Trabalho. Né? Há pouco tempo atrás, as advogadas têm uma forma de se vestir, uma vestimenta adequada para se trabalhar como advogada. Então, a empresa não tem uniforme, que é o caso meu aqui da empresa. A gente não tem uniforme.
Mas a gente pode estabelecer, olha, calça, qualquer calça. Pode. E blusa de manga, Pode, um exemplo. pode. Não pode camiseta. Pode estabelecer. Pode. Agora, sim, né? Estabelecer dentro dos limites que a pessoa possa também atender. Porque, por exemplo, a gente tem casos onde a mulher... Só pode vir com animale. Exatamente, porque assim, por exemplo, a aeromoças tem muito isso, né? Tem que trabalhar muito bem maquiada, com o cabelo feito. Então, às vezes, o empregador tem que dar um aditivo, né, em dinheiro para ela poder ir no salão, poder comprar maquiagem. Olha, gente, olha tem isso. Tem isso. Maravilhoso. Então, se a empresa começar a dizer, olha, quem trabalha com um produto de beleza deve ter que ganhar esse aditivo, então. Porque tá na loja se você lá. tem uma exigência que tem que ter um padrão de atendimento, você tem que pagar por isso. Porque nem sempre a pessoa tem condições. Claro. Né? Às vezes você fala assim, olha, só pode vir de sapato branco da marca tal. Você tem que fornecer, porque às vezes eu não tenho condições de comprar esse sapato da marca branca. Mas se for uma coisa generalizada... Mas se for uma coisa generalizada, do tipo, uma não saia até o joelho, né? Sem estar com um decote, aí tudo bem. Beleza. O empregador não tem que arcar. Agora, se for uma coisa muito específica, o empregador... Não pode ter um frizz no cabelo. Aí o empregador tem que pagar. Aí o empregador tem que pagar. Isso aí. Né? Teve uma empresa em que todas as copeiras tinham que estar com gel no cabelo para servir o café, né? Para os diretores e tal. Então a empresa fornecia o gel. Né? Então elas tinham que colocar o gel no cabelo com coque para manter aquele padrão. Mas olha, já te falei que eu sou polêmica. Imagina vou me colocar no lugar do empregado. Eu não gosto de usar gel, me acho ridícula com gel no cabelo. Imagina eu ser obrigada a ter que botar um coque aqui, com um gel chapado na cabeça. Eu vou me sentir ridícula. Eu sou obrigada a isso. Eu vou achar que estão me fazendo bullying, filha. Com certeza. Eu vou falar, cara, eu tô igual um pinto aqui. Aí você tenta negociar, né, com o seu chefe. Poxa, posso botar o cabelo um pouco mais de lado, prender aqui? Você vai tentar achar um jeitinho para poder atender, tá, né? Melhorzinha. Para poder estar melhorzinha. É triste, hein? Vocês que precisam viver com esse negócio de, né, arrumadinho, assim. Tem muitas profissões que exigem, né, que você esteja muito bem arrumada, né? Tem um padrão. Mas não é considerado, por exemplo, um dano pro empregado. Não, porque quando ele entra, isso já foi estabelecido. É importante. Né? Olha, você vai ter que trabalhar, essa aqui são as normas. Ele não foi pego de surpresa, né? O que não pode é eu vir com uma roupa, você mandar eu embora por causa da minha roupa, eu não sabia que não poderia vir com essa roupa. Eu não estou sabendo. O meu bom senso, como você falou, é diferente do seu. Sim. Né? Então, o que eu posso é uma coisa, o que o outro pode exatamente, é outra, né? Exatamente. Cada um tem sua verdade, vamos dizer assim, né? Sim. E as relações trabalhistas são difíceis exatamente por isso, né? Porque muitas vezes a pessoa se sente ofendida pelo seu chefe, ele me ofendeu, não sei o quê, aí amanhã ele não vai trabalhar, ele não vem, quer dizer, e não funciona assim. Não. Infelizmente. Né? Não pode ser desse jeito. Não pode ser desse jeito. E você está falando aí o tempo todo da questão da reforma trabalhista. Você, o que você acha que mais impactou, assim, que mais ficou diferente nesse contexto? Eu acho que a reforma trabalhista ajudou muito os empresários, porque ele veio normatizar muitas situações em que o empresário estava tendo que fazer um jeitinho para poder a coisa acontecer. Por exemplo, vou exemplificar. Um contrato intermitente. Muitas empresas, por exemplo, têm uma demanda maior em uma determinada época do ano. Sim. Por exemplo, Natal, né? As pessoas precisam de mais vendedores. Mas durante o ano, ela não precisa daquele quantitativo de pessoas. Sim. Então, ela faz um contrato em caráter temporário, só naquele período que ela vai utilizar. Paga por dia ou por hora. Né? E aí ele já paga todos os direitos legais daquela pessoa, FGTS, o adicional noturno, tudo que tiver. É como se fosse uma rescisão. Sim. Todos os meses. Todos os meses, entendeu? Agora, claro, não pode ser de forma contínua, né? Porque se for de forma contínua, entra na questão
do CLT. Claro. Um dos requisitos que estabelece a relação trabalhista. Sim. Mas eu acho que veio normatizar um pouco essa questão, porque muitas vezes a pessoa, eu trabalhei lá um mês e não ganhei. Então, quando você faz o contrato intermitente, você legaliza a situação para aquela pessoa. Isso eu acho muito interessante. Eu acho bom tanto para o empresário quanto para o empregado, porque vai ter lá suas verbas pagas, né? E o interessante é que ele vai estar subordinado, né? Que é também um dos requisitos seletistas, né? Mas ele está subordinado, mas ele não tem continuidade. Uhum. Que, inclusive, Fábio, vale dizer, MEI é funcionário? Não, né? Não. A gente tem uma questão grave que é a pejotização, né? Sim. A pejotização nada mais é o empresário tentando burlar a lei trabalhista. E tem muita gente que faz. Muito. Ele paga um adicional para esse empregado, né? E propõe que ele abra uma empresa. Porém, ele continua trabalhando na empresa com todos os requisitos como se seletista fosse. Subordinação, hierarquia, onerosidade e continuidade. Né? Que são os 4 requisitos que estabelecem um contrato de trabalho. E aí, isso é muito sério. Por quê? Essa pessoa que abriu, né, esse empregado que abriu a PJ, ela deixa de ter alguns recolhimentos importantes, de contribuir para o INSS, do FGTS, muitas vezes abre mão do seu 13º, do seguro-desemprego quando ele é mandado embora. E aí, quando ele entra também na justiça, requerendo que seja reconhecido esse vínculo empregatício, muitas vezes a empresa tem que pagar. Claro. De forma retroativa, todos os direitos que ele deixou de fazer. E aí eu vou dizer para você que é empresário, que aí eu vou me incluir. Não faça isso porque ele está pedindo, porque hoje ele pede, porque aí ele não paga o imposto de renda, ele não é descontado, então ele ganha mais. Você acha legal, porque você também tem um abono nesse pagamento, mas amanhã depois ele vai para a justiça e pede tudo que ele tem de direito, porque ele trabalhou com subordinação, com horário de trabalho. Sim. Porque isso acontece, Fábio. Nossa, isso acontece muito. Isso acontece muito. Muito. As pessoas têm feito isso de forma recorrente. As empresas têm tido muito prejuízo na Justiça do Trabalho. Eu costumo dizer o seguinte... sendo família, não sendo família, sendo amigo, não sendo amigo, não misture as estações. Faça o que manda a lei. Como é o nosso programa, Direitos e Deveres. Exato. Né? O que manda a lei para um e para o outro vai dar tudo certo. Mas eu quero dar um bônus. Pode dar um bônus? Pode. A gente tem meios para dar bônus. A gente tem 13º, a gente tem participação de lucros, a gente tem diversas formas de bonificar. A participação de lucro entra no salário? No cálculo salarial depois? Ela agrega? Sim. Então isso aumenta imposto para o empresário, né? Infelizmente, né, Amanda. É difícil chamar a Amanda de Amanda, gente. Desculpa. Por isso que eu tô falando Fabi o tempo todo. Porque não dá, gente. Eu já pedi licença aqui já pros meus seguidores, porque não dá. Assim, eu entendo que o impacto da folha é muito grande pro empresário, né? Mas o empresário que faz tudo da forma correta precisa... que não faz as coisas da forma correta, precisa entender que a Justiça do Trabalho é a mais cara de todas. Né? Ela fecha uma empresa. Sim. Ela fecha as portas de uma empresa. Né? Existem processos que... O passivo trabalhista, às vezes, de empresas superam o lucro dela. Com certeza. Né? E tem um problema grave ainda, maior na Justiça do Trabalho. Quando a empresa, né, não consegue pagar, né, o que foi... definido lá na sentença, enfim, né, lá na execução, acontece a desconsideração da personalidade jurídica e recai sobre a pessoa física, né? E aí vai na sua conta corrente, pode ir nos seus bens. Então, meu amor, faça as coisas corretas. Exatamente. Tem casos, inclusive, que tem empresário que teve a desconsideração da personalidade jurídica, caiu na física, não acharam nada, e ele teve passaporte, cartão de crédito e CNH bloqueados. Parou de viver, né? Você não pode dirigir, não pode viajar e não pode comprar. Amor, o que você quer fazer? Pagar certo ou pagar errado? O que é mais vantajoso, né? Assim.
E vai não dar tem certo, pena. né? A Justiça do Trabalho, ela não tem pena. Sim, Tá? claro. Ela é totalmente... Paternalista, eu posso dizer. É. Eu posso dizer. Mas, gente, olha só. A Justiça do Trabalho no Brasil, eu, Amanda, considero ainda muito paternalista. Por quê? Porque você vê pessoas do bem que, de fato, deixaram de receber coisas importantes, deixaram de receber seus direitos, e essas pessoas, de fato, precisam receber. E precisam estar cobrando por isso. Agora, existem muitas pessoas que vão para a justiça para fazer balcão. Não é advogado que está falando, sou eu. Tá? Eu posso falar. Sim, senhora. Fazer balcão. Fazer balcão. Entendeu? Recebeu tudo, chega lá, mente pra caramba. Eu não tenho estômago, não. Eu não tenho, não, gente. Mente horrores. Não tem aquilo para receber, mas inventa. Porque qualquer R$1.000, 2.000 tá valendo. Aí vira um balcão de negócio. Sim, isso acontece. Quem for empresário aqui vai se identificar comigo, porque isso acontece. E quem for empregado que faz isso, toma vergonha na tua cara. Ah, não, gente, eu não aguento. Agora, quem realmente deixou de receber o seu direito, eu sou a primeira a dizer, vai cobrar o seu direito. Porque tem muitas empresas, né, que não é o seu caso, mas que realmente não cumpre o que tem que fazer. E a pessoa às vezes veste a camisa, você vê que a pessoa se empenhou, é um bom funcionário, né? E aí realmente ele fica prejudicado. Sim. E aí eu tenho que recorrer na justiça. Tem muita empresa, porque aí a gente tá falando, gente, empresa CNPJ tem um CPF por trás. Sim. Então, nós estamos falando de uma pessoa. Um CPF. Esse CPF pode ter caráter ou não. Como o trabalhador também é um CPF, que pode ter caráter ou não. Então, nós estamos falando dessas duas vertentes que nós estamos falando do quê? No final das contas, ser humano. E tem gente que tem caráter, né? Então, tem empresa que tem muito caráter estabelecido, né? Então não vai fazer as coisas incorretas, busca melhorar. Tô dizendo que a empresa é perfeita? Ninguém é. Nenhum CPF é perfeito, né? Nenhum ser humano é perfeito, nenhuma empresa é perfeita, por isso que a gente tem que estar sempre em busca de uma melhoria contínua. Mas existe a diferença de você não ser perfeito e buscar melhorar do que você ser safado, né? E fazer o errado. E é por isso que a assessoria jurídica é muito importante, né, da trabalhista, porque aí você vai assessorar, você vai criar, né, dentro da sua empresa a regulação das suas relações trabalhistas dentro da legislação. Isso é importante, gente. Ter um advogado, porque muito empresário contrata só para pagar fogo. Exatamente. Eu recebi aqui um processo e preciso de alguém para me defender. Exatamente. Aí vai lá e contrata o advogado. O advogado, ele não atua só na área contenciosa, ele atua também na área forma preventiva, né? Exatamente. E que vocês, inclusive, entraram aqui na empresa, fizeram completamente total diferença. Porque a gente tem que fazer um laboratório, né? Entender, tem empresas, né? Tem empresas que tem, né? Cada empresa tem a sua área específica que a gente precisa entender para elaborar uma boa defesa. Então tem que estudar mesmo a empresa. Eu lembro, gente, essa eu vou contar. Eu lembro que o Leonardo, assim que entrou na empresa, ele falou dessa coisa que eles fazem, né? O escritório deles fazem um laboratório, uma advocacia preventiva. Então, eles vão na empresa, eles vão ler sua convenção para entender a realidade da legislação junto com a convenção e adaptar para o empresário fazer de forma correta. Estou falando de quem busca fazer o melhor dentro da tua empresa. E se você quer crescer, empresário, faça isso. Porque isso faz diferença. Isso faz você, inclusive, economizar. E aí, Leonardo virou para mim e falou assim, Amanda, a gente faz laboratório para a gente entender. Eu falei, tá, me explica o que é esse laboratório. Eu preciso passar um dia no trabalho, bababá. Eu comecei a rir porque eu imaginei Leonardo numa plataforma. Leonardo na plataforma, porque Leonardo é gordinho, né? Imagina Leonardo na plataforma, subindo as escadas. Eu falei, Léo, acho que esse laboratório não vai funcionar muito aqui.
Ele, não, porque ele é desse jeito. Tem que funcionar. De algum jeito assim tem mesmo, que funcionar. Tá bom, Leonardo. Vamos ver aqui qual é a melhor maneira para funcionar. Leonardo e Fabiane veio para cá e ficou aqui. Vocês ficaram vários dias, né? A gente ficava em reunião, entendendo, lendo. Conversando com o funcionário, entendendo como que é, e bababá, e bababá. Aí ele vinha, Amanda, você faz isso, isso e isso? É assim mesmo. Né? É. Ele que eu contei pra vocês, que eu parei de falar. E eu já voltei a falar. Mas, gente... Olha, as relações empresário e advogado também, às vezes, gente, é complicado. Porque às vezes a gente chega... Tira o tem que porrada e fazer bomba. isso. Eu não vou fazer isso, não. Quem é você pra fazer isso? Que o outro advogado me disse isso. Também tem essas questões, isso, né? E não, né, desmerecendo o trabalho de nenhum colega, longe disso, mas às vezes você tem linhas de pensamentos diferentes. Sim, sim. Né? Existem jurisprudências diferentes para o mesmo tema. É a insegurança jurídica que a gente fala o tempo todo. Que a gente disso, fala o né? tempo todo, da né? insegurança jurídica. Mas é importante você contratar o seu advogado e seguir, né? E um advogado que você confie. Confiar. Porque, assim, eu tô dizendo aqui brincando, né, que eu parei de falar com o Leonardo. Porque, assim, gente, é o que eu já falei pra vocês no início do vídeo. Ela virou minha amiga, pessoal. E o Léo também. Eu já chamo ele de Léo. Leonardo, Léo. Léo virou meu amigo pessoal. Na minha intimidade, eu briguei com ele. Na empresa, não. Na né? empresa, não. Então, na empresa, ele continuou sendo o advogado e eu só falava com ele coisas profissionais. Eu tô insistindo com ele pra ele participar das lives, né? Ele é tímido, Ele é tímido, ele não gosta muito de aparecer, não. Ele é tímido. Mas é também excelente. Não, advogado. ele são 17 anos, né? O escritório no de front, vocês, ele tá eu sou suspeita, eu sempre digo, eu colo com os melhores, o escritório ele tá de vocês muito tempo atuante mesmo, assim, eu escuto muito os conselhos dele, né? Porque eu vim depois, né, dele. Então é uma grande escola pra mim, sabe? Mas olha, eu vou te dizer que... Ô, produção! Pelo amor de Deus, tá tocando telefone? Desliga! Deve ser alguém me ligando nessa altura do campeonato, gente. O que acontece? Eu até me perdi. Meu Deus, cai aqui pra terra de novo, Amanda. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente precisa, de fato, ter um apoio jurídico. Tem que ter. Porque isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Às vezes, uma cláusula que não tem no seu contrato faz você pagar muito caro na justiça do trabalho. Nós mudamos o nosso contrato, inclusive. Sim. Então, assim, isso faz diferença, gente. Faz muita diferença. Muita diferença. Até pro ambiente de trabalho, porque, assim, o funcionário, ele reconhece que você quer melhorar, né? Ele reconhece que você está buscando melhoria. E aí, assim, o ambiente de trabalho fica melhor. Então, todo mundo ganha. Claro, né? Todo mundo ganha. A empresa ganha, o funcionário ganha. Todo mundo ganha com isso. Claro, com certeza. E, gente, olha, eu vou falar uma coisa. Eu conheço vários empresários, né? E conheço gente que acha, eu não vou dizer nome, mas que acha que é legalzão trabalhar com gente sem carteira assinada. Porque tá economizando. Somos uma família, gente. Somos uma família. Independente de ser família ou não, tem que ter a carteira assinada. Eu trabalho com primo, hoje em dia eu acho que só com primo e com irmã e com ex-marido e com marido. Meu Deus, tá bom, né? Tia. Mas quem? Só. Porque assim, eu não misturo as relações, entendeu? Então, pra mim, importantíssimo isso. Amigo é amigo, parente é parente, marido é marido. A relação de amizade, ela não pode ser interferir no negócio. Tapar um direito. Eu sou seu amigo, depois eu te dou, vamos dar um jeitinho. Não pode. Isso não existe. Direito é direito, independente de qualquer coisa. E aí, pegando esse gancho do direito, assinar a carteira de um funcionário, que é uma polêmica, porque antigamente muita gente falava assim, eu vou deixar ele passar do período de experiência não, e vou assinar depois. Não, gente, tem que imediatamente, já no contrato de experiência, assinar a CTPS. Inclusive, Brasil, com o E-Social agora, o E-Social tá mandando E-Social multinha. Para quem atrasa Você tem que assinar a carteira do funcionário e enviar pro E-Social 2 dias antes. Senão multa. Multa. E o negócio está funcionando, tá? Então faça direito. Eu não aguento.
Esses assuntos vai borbulhando aqui dentro de É mim. verdade, é verdade. Porque a gente vê muita coisa, né? A gente vê muita coisa. E às vezes por desconhecimento, né? Por puro desconhecimento. Né? As empresas que ainda vai na justiça para pagar hora extra pro funcionário lá, gente, hoje tem banco de horas. Tem banco de horas. Normatiza isso, sabe? Tá legal, tá amparado pela legislação. A gente faz banco de horas aqui também. Então, muitas vezes é porque realmente não tem uma assessoria jurídica ali Sim. amparando. Aí ele não sabe. E aí descumpre a lei e aí já era. Paga caro na Justiça do Trabalho. E pode falir até a empresa. Pode falir até a empresa. E pode ficar sem viajar, então pode ficar sem CNH. A advogada já falou isso. Sim, sim. Então, a gente tem casos assim, inclusive, no escritório. Né? A pessoa deixa passar. Mas isso é legal, sabe por causa de quê? Que você pega na curva os engraçadinhos, para não dizer uma palavra feia. Você pega na curva, por quê? Ele não tem dinheiro para pagar, não tem bem. Tá bom, então se ele não tem nada, ele não pode viajar, ele não pode comprar, ele não pode dirigir, porque ele não pode ter nem carro. Não, exatamente. Quando você abre uma empresa, né, você tem que seguir a regra do jogo, concordando com ela ou não. Né? Eu também sou contra muitas coisas que eu acho que impactam a folha. Muitas vezes, né, os impostos são altíssimos também. Altíssimos. A gente tem todo um lado. O governo é o seu sócio no negócio, né? Mas, não, eu vou entrar e tentar driblar isso. Aí tem a Justiça do Trabalho, né? E você, empresário, pode pensar em driblar certas coisas dentro da lei. Sim. Então vai ser um outro vídeo que eu vou trazer a doutora aqui. Falei bonito. Para poder falar da questão tributária. Porque a gente tem várias coisas que a gente pode amortizar, assim, né? Sim, muitas coisas. O tributário, né, é muito complexo né, no Brasil. Tem muita coisa que dá para fazer de forma legal, sem prejudicar ninguém e fazendo dentro do correto. Eu acho que isso é bacana. Agora, Fabi, com tudo que você já vivenciou aí na justiça, né, todas essas mudanças, né, que você está falando o tempo todo da reforma trabalhista, tributário na cabeça que teve também, né? Tá tendo aí, tem as propostas, né? Mas muda tudo toda hora. O que você vê de futuro, assim, para o Brasil na questão trabalhista? Olha, eu acho que as relações trabalhistas vai mudar muito. Primeiro com a inserção da tecnologia, né? A inteligência artificial, a gente está perdendo postos de trabalho para máquinas. E, contrapartida, também estão se criando novos funções, novas atividades, né? Eu mesmo hoje sou influencer. Exatamente, influencer, né? A gente tem aí a questão do Uber também, né, que deu oportunidade às pessoas. Então, tem novas modalidades de trabalho e estão se morrendo outras. E aí, a legislação vai precisar acompanhar todas essas mudanças. Então, acho que ainda tem muita mudança pela frente. Não tem muita água ainda Eu acho que ainda tem muita água para rolar, como tudo na vida, com ônus e bônus. Sim, claro. Né? E com insegurança jurídica. E com insegurança jurídica, porque né, até a lei entrar em vigor, até se criar jurisprudência a respeito desse tema, até ela criar né, um tema pacífico, onde né, a gente pode se apoiar para defender nossas causas, vai demorar. Então, enquanto é isso, é importante a gente ir nos precavendo com o que a gente tem em mãos, né, com as ferramentas disponíveis hoje na Justiça do Trabalho. Sim. E para finalizar, o que você deixa aí de dica ou de orientação para o empresário e para o empregado? Olha, a dica que eu acho mais importante, né, é ir com relação à relação interpessoal. Porque eu acho que, às vezes, o funcionário é um excelente profissional, ele atua muito bem na área que ele foi contratado, mas ele não se relaciona bem com o chefe, com os colegas de trabalho, e aí elimina né, todo o trabalho que ele poderia estar desenvolvendo de uma forma muito melhor se ele conseguisse se relacionar de uma forma respeitosa. Né? Então, eu acho que as relações trabalhistas hoje
com relação ao respeito, à dignidade da pessoa humana, né? O mundo corporativo precisa disso, dessa troca, né? A competitividade é importante? Com certeza, mas eu não preciso pisar em ninguém para chegar onde eu quero, Claro. né? Eu acho que isso é muito importante dentro de uma empresa. Muitas vezes a gente contrata uma pessoa pelo currículo e manda embora pelo caráter, né? Porque Nossa, que forte, é verdade. Então, O caráter não vem no currículo, o caráter não vem no currículo, né? Então, muitas vezes, assim, eu acho que é importante a gente balancear tudo, né? Não só o currículo, mas as questões mesmo interpessoais. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado, tenham ficado até o final desse vídeo. Foram muitas informações extremamente relevantes. Eu amei o nosso bate-papo. Eu também. Muito obrigada pelo convite. Muito já feliz. tem outro convite já, filha. Eu estarei aí. Vamos ver se o Leonardo vem comigo na próxima, Vamos né? ver, vai ser ótimo. Se bem que tributário, ele foge. Mas a gente pode ver outro tema trabalhista também, que é importante. Tem muito, é vasto. O pessoal vai amar ouvir ele. Vai amar ouvir ele. Olha, Fabi, muito obrigada. Obrigada. Por você ter aceitado. Você, assim... E, sua produção tá de nota 1000, hein? Gostei mesmo. Parabéns. Tá lindo o estúdio, né? tá lindo, tá tudo muito bem feito, com muito cuidado. Isso é muito legal. Eu me senti muito bem aqui, muito confortável. Que bom. Obrigada. Isso é para entregar para vocês. Né? Qualidade, assunto relevante, informação, conteúdo. Né? Eu acho que é importante a gente poder trazer isso e trazer informação, porque muita gente precisa. Precisa, né? muito. E a gente precisa estar propagando essas coisas. Então, um beijo para vocês. Beijo, obrigada, gente. Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.